Olá, meu nome é Jonathan, eu sou médico de família e comunidade. Estou aqui a convite da professora Karina Alvarenga para conversar com vocês sobre dor e espiritualidade, um grande desafio que a professora Karina me propôs, mas, ao mesmo tempo, muito satisfatório tentar aproximar um pouquinho a ciência das práticas de fé e também reconhecer quais são os benefícios que a espiritualidade e que a religiosidade podem oferecer para o paciente em várias condições de doença, né? Seja no tratamento de doenças que ameaçam a continuidade da vida do paciente, doenças mais graves, ou seja no manejo de dor, que é o nosso intuito hoje, a principal relação é essa, né? É identificar quais são os benefícios que a espiritualidade e a religiosidade na vida das pessoas pode impactar, né, no enfrentamento da dor e na sensação de dor. Então, quando a professora Karina me fez o convite, eu topei de cara, que eu acho muito importante que nós façamos a abordagem da espiritualidade com os pacientes. Os pacientes, eles esperam que nós façamos dessa forma, principalmente em condições mais delicadas, em condições, por exemplo, de doenças mais graves, onde o paciente, de fato, sente a sua vida ameaçada. Essas práticas de fé, quando agregadas ao tratamento, elas, de fato, têm um impacto muito positivo. E, como eu disse, os pacientes esperam. A maioria das pessoas no Brasil, o Brasil é um país cristão, né? E a maioria das pessoas do nosso país tem algum afeto religioso, né? Dentro das diversas religiões que a gente tem no nosso país. Mas, independente do tipo da religião, os brasileiros acreditam em Deus. Os estudos epidemiológicos apontam que mais de 90% da população é crente de algo divino. E eu acho muito importante a gente pensar nesses aspectos estatísticos, pois isso nos leva a crer que talvez colocar a religiosidade, a espiritualidade, eu gosto mais de falar de espiritualidade, né? No plano de cuidado do paciente, é muito importante. Muito bom. Eu trouxe alguns aspectos para nós refletirmos. O nosso foco vai ser na dor e as suas associações, né, com as práticas de fé, mas eu também acho que não dá para a gente falar de espiritualidade e saúde, né, sem falar de cuidados paliativos e dor crônica, principalmente. Então, pessoal, eu vou apresentar aqui para nós alguns pontos interessantes para a gente pautar nossa discussão. E, no final, eu vou trazer qual que é o ponto em essencial que eu acho interessante e que, inclusive, traz algumas evidências científicas a respeito das práticas religiosas e seus impactos nos tratamentos de saúde. Pessoal, a gente sabe, né? Acho que isso é bem redundante dentro dos profissionais de saúde e dos acadêmicos, né? Dos diversos cursos de graduação em saúde,
o conceito de dor e a importância do entendimento que a dor é um fenômeno interessante, apesar de ser uma sensação desagradável para nós, ele é um fenômeno muito importante para a nossa vida, né? É a dor que nos alerta sobre alguma condição inadequada no nosso organismo, né? É uma sensação, a OMS, ela conceitua a dor como uma sensação desagradável, uma experiência desagradável, né? Associada a lesões de tecido ou lesões de potencial, né? Mas que essa experiência desagradável de origem sensitiva perpassa também pelo fenômeno emocional. Eu acho que esse é um aspecto muito importante, né? Então, nós entendemos o fenômeno dor, né, como um fenômeno muito relacionado ao seu processo fisiopatológico, né? Ou seja, ao processo de desencadeamento da dor desde a sua terminação nervosa livre, né? Progredindo pelo sistema nervoso periférico e ascendendo até o sistema nervoso central, e sendo interpretado por nosso cérebro essa condição, né, que leva ao prejuízo tecidual, ao dano tecidual, né, a qual nós somos alertados em uma situação dessa. Nós conhecemos alguns fenômenos relacionados ao processo sensitivo da dor, né? Ou seja, aos tratos responsáveis por levar o estímulo doloroso até o encéfalo, né? Então, nós temos algumas vias, né, ascendentes que levam esse estímulo doloroso, vias que nós chamamos de nociceptivas, né? Também temos a origem da dor nos tecidos nervosos, propriamente ditos, quando são lesionados, que é a dor de origem neuropática, né? A gente conhece também alguns processos dentro do sistema nervoso, né, relacionados à dor, principalmente quando pensamos, né, nos processos de sensibilização, né? Então, conhecemos alguns fenômenos neurofisiológicos que são muito elucidativos para que a gente entenda o processo de dor e o processo de interpretação da dor. Eu acho que é fundamental a gente lembrar que a dor é uma condição, né, que lá na sua via, no finalzinho da sua via, quando ela já está dentro do encéfalo, em alguns momentos essa dor já passa a ser consciente, né? E existem interconexões neuronais que multidimensionam a dor, né? Um exemplo é o fenômeno emocional. Então, a dor, a gente sabe, conhece que ela perpassa pela emoção, né? E muitos grupos de pesquisadores desta área, né? Inclusive tem um instituto de pesquisa de espiritualidade importante na Universidade Federal de Juiz de Fora, um local de estudos muito bacana, muito bem estruturado, né, com práticas de pesquisa muito interessantes, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu era orientador da Liga de Cuidados Paliativos e Espiritualidade, do Unipam, do curso de Medicina, que eles justamente eles tentam entender o fenômeno da espiritualidade e o seu impacto nos diversos tratamentos de saúde, e quando fala particularmente da dor, eles relatam muito a experiência da gente tentar entender a dor dentro das suas grandes dimensões. Como eu acabei de dizer, a dor tem um fenômeno físico muito bem elucidado, muito bem explicado, né? Mas a dor também perpassa, né, além da dimensão emocional, também perpassa pelas questões sociais e espirituais, né?
E isso também é muito importante da gente compreender, porque só dessa forma nós vamos entender o impacto da espiritualidade, né, nesses fenômenos, em particular, que nós estamos conversando, que são os tratamentos de saúde e, mais particularmente, para a dor. E assim, pessoal, quando a gente fala do impacto das práticas de fé na dor, a gente está falando muito mais da dor crônica, né, do que da dor aguda. A dor aguda, geralmente, é uma dor que tem a sua etiologia relacionado a algum processo saúde-doença que tem um potencial muito grande de ser curado, né? Então, os diversos pesquisadores da área, eles entendem que a população não agrega as práticas de fé em grande proporção quando se trata de dores mais agudas. Geralmente, as práticas de fé, elas estão mais relacionadas com as dores mais persistentes. E tem muita coerência isso, né? Essas dores que persistem ou que são intermitentes durante um processo mais longo, um período mais longo, perdão, às vezes um período de 6 meses, a maioria das literaturas consideram dor crônica como uma dor persistente ou intermitente por mais de 6 meses, algumas 3, mas a maioria 6. Entendem que essas dores mais duradouras, elas tendem a ter um impacto na qualidade de vida do indivíduo muito maior, né? E ela tem um impacto na qualidade de vida por ter um impacto muito importante nas relações sociais desse indivíduo, nas relações familiares, nas relações laborais, né, nas relações do trabalho, e por isso, né, por impactar nessas outras dimensões de forma muito importante, ela acaba tirando muito a qualidade de vida do indivíduo, né? Então, às vezes, o indivíduo se machuca ou tem uma lesão importante de algum nervo, às vezes um trabalhador, né, que é um trabalhador que está mais exposto a um trabalho de esforço, né, e acaba se machucando mais, esse tipo de trabalhador, geralmente, suas dores, por conta de algumas lesões teciduais, são dores crônicas. E, muitas vezes, também, esse trabalhador é um trabalhador que ganha por produtividade, né? Às vezes, o vínculo empregatício dele se faz dessa forma. Isso é um outro aspecto muito delicado, né? Porque sabemos que um paciente com dor e um paciente trabalhador braçal, né, vai ter suas restrições, né, quanto às possibilidades de trabalho, né, e isso vai impactar financeiramente na sua vida, né, e, consequentemente, na sua vida familiar, por exemplo, né? Então, essas dores mais crônicas, e dependendo do tipo de lesão do tecido, né, dores de difícil tratamento, onde, às vezes, um diagnóstico que não que a equipe multidisciplinar não consegue estabelecer uma cura ou um alívio sintomático a ponto de devolver esse trabalhador para o mercado de trabalho, né? Esse trabalhador, com certeza, ele vai expressar inúmeras manifestações clínicas, né, que acabam, consequentemente, levando o paciente a ter um sofrimento, às vezes, psíquico, ou, muitas vezes, uma complicação grande, né, na sua vida toda. E nesses momentos que a gente vê o paciente trazer mais a espiritualidade para perto de si. Acho que a abordagem da espiritualidade por profissionais de saúde é um grande desafio, e é muito curioso você ouvir os profissionais se justificando o porquê que muitas das vezes não trazem esse tipo de prática
para o planejamento terapêutico de alguma doença. Às vezes você pergunta, você aborda religiosidade com o seu paciente, ou espiritualidade, né? Você pergunta para o seu paciente se ele tem fé, né? Você pergunta para o paciente, por exemplo, qual que é a importância da fé no enfrentamento de um determinado diagnóstico pior, né? Diagnóstico, às vezes, ameaçador da vida. Muitas vezes você vai ouvir um não, né, como resposta, porque, de fato, isso é muito pouco comum entre os profissionais de saúde, né? No âmbito hospitalar, no âmbito ambulatorial, acho que isso é muito frequente. Curioso você ver as justificativas, né? Então, eu li um artigo, inclusive vou disponibilizar os artigos para vocês. Foram 2 artigos que me chamaram muita atenção e que me fizeram refletir muito para ter essa discussão com vocês, né? E um dos artigos mostrava algumas das respostas dos profissionais, né? E as respostas foram em torno dos seguintes eixos, né? Primeiro eixo, tempo, né? Então, a maioria dos profissionais fala que falta tempo no dia a dia do profissional, né? E aí eu vou falar em particular do profissional médico, né? E com isso, com essa falta de tempo, acaba que não existe a possibilidade de trazer a espiritualidade para dentro do tratamento. Isso, pessoal, é muito complexo, porque eu acho que tempo é uma situação que a gente administra, né? E muitas vezes, 2, 3 perguntas básicas a respeito de fé, né, eu acho que já nos faz entender qual que é a importância daquilo para o paciente, né? E 2, 3 perguntas eu acho que não vão ocupar muito tempo do profissional, né? Eu sinto que há mais um direcionamento no sentido dessa segunda resposta que a gente encontrou muito, que os pesquisadores, os autores do artigo, do artigo encontraram, né, que é o desconforto que o profissional sente ao falar de espiritualidade com o paciente. E eu acho que esse desconforto ele está em torno, primeiro, de uma falta de experiência que o profissional tem com o tema, e muitas vezes, experiência dentro da profissão e experiência pessoal. Nós vemos muitas pessoas dentro das ciências biológicas, de uma forma geral, que são mais céticas, né? E eu acho que cabe a nós também respeitar, né? Mas para aquelas pessoas onde a espiritualidade é muito importante e o seu engajamento no tratamento traria um impacto positivo, esses profissionais com pouca habilidade e experiência no tema, né, talvez pudessem, não de forma muito profunda, mas sim com o objetivo de trazer um pouco mais de conforto para o paciente, abordar de forma superficial, né? Mas eu consigo entender, né, essa inabilidade de alguns profissionais justamente por, às vezes, aquilo não fazer parte da vida dele, né? E aí a gente consegue, de certa forma, entender, né? Uma outra resposta também comum que foi dado foi que alguns profissionais achavam que a espiritualidade não fazia parte do processo de cuidado. Essa foi uma outra resposta também que me chamou a atenção, porque eu acho que todo mundo já alguma vez, em algum período na formação, já escutou algumas evidências, né, principalmente relacionadas ao prazer, né? Às vezes nem a espiritualidade de forma direta, mas ao prazer que a espiritualidade causa em algumas pessoas, né? Eu acho que todas as situações, ou tudo que nos causa, nos dá prazer na vida, de certa forma, vai gerar um impacto positivo em um tratamento de saúde ou mesmo a um manejo de um paciente com dor, né?
E os profissionais, com certeza já ouviram isso alguma vez no processo de formação, né? A religiosidade, né, independente do quanto que aquilo faz parte da vida da pessoa, né? Mas a pessoa que é crente de algo divino, ela com certeza vai manifestar um bem-estar quando estiver envolvido, engajado em alguma prática espiritual, né? E isso vai trazer o benefício. Eu acho que esse é o ponto que o profissional de saúde deve se focar, né? E o fato de não conhecer aquilo como integrado à prática de cuidado, né? Eu acho que também nos mostra que talvez esse profissional deva se atentar mais à mudança do estilo ou do paradigma assistencial que nas últimas décadas a gente viu acontecer, né? Eu acho que essa medicina centrada no cuidado biológico, né, é uma medicina que hoje em dia já está deixando um pouco mais de espaço para uma medicina mais humanizada e um cuidado mais centrado na pessoa adentrar as práticas assistenciais. Então, eu acho que o médico também e o profissional de saúde que não estiver a par dessa atualização paradigmática, né, esse processo de humanização do cuidado, né, também é um profissional que deve, de certa forma, se atualizar nesse sentido, né? Esse cuidado extremamente biologicista é um cuidado que já está mais ultrapassado. O conhecimento biológico e científico é muito importante, mas dentro do processo saúde-doença há outros fatores determinantes, né? Por exemplo, os determinantes sociais. Eu acho que por isso a gente deve ter esse cuidado de observar, né, com mais tranquilidade quais são as novas vertentes do cuidado, e tentar trazer isso para o nosso cotidiano, né? E aí, pessoal, eu convido vocês a pensar, né, nesse sentido que a gente já raciocinou até agora, né? Será mesmo, então, que a espiritualidade ou a religiosidade pode trazer um impacto positivo, né, em alguns marcadores clínicos de doença? Sim, isso. Eu vou dar um exemplo muito contemporâneo para vocês, né, que é o exemplo da saúde mental, né? Hoje em dia a gente tem uma alta prevalência de transtornos de humor, transtornos de ansiedade na prática médica do dia a dia, né? E muitas dessas queixas em saúde mental, elas se apresentam de forma direta no consultório ou às vezes de forma indireta, né? Então, por exemplo, às vezes o paciente tem muita dor, né? Então, muitas das vezes aquele paciente tem um limiar de dor alterado, né? Por conta, às vezes, de baixa concentração de serotonina no grupo de neurônios que faz a modulação da dor, por exemplo, né? E aí isso, além da dor, né, essa baixa serotoninérgica pode se manifestar também, né, com depressão e ansiedade, né? Então, esse paciente hoje, por exemplo, que tem um diagnóstico em saúde mental, seja um transtorno de humor ou um transtorno de ansiedade, eu digo essas duas caixinhas que são as mais prevalentes do nosso cotidiano. Esse tipo de paciente, por exemplo, é um paciente que, quando a gente observa que é um paciente que tem práticas de fé, né, práticas religiosas, geralmente é um paciente que consegue superar melhor, né, essas condições clínicas. E eu acho que muito está relacionado com a emoção, com o prazer, né? E a medicina, pelo menos a evidência que a gente tem hoje, é muito nesse sentido, né?
Então, a religião traz um aumento da serotonina, né? Como qualquer outra prática de prazer do ser humano, né? E isso acaba modulando a dor, né? Acaba melhorando os níveis de serotonina daquele indivíduo, naquele grupo de neurônios que faz a modulação de dor, melhorando o limiar de dor daquele paciente, né? E deixando aquele paciente mais resistente à dor. Então, há sim evidências de um impacto muito positivo na religiosidade, né? Tanto na dor quanto em outros diagnósticos também, né? Um outro exemplo, as pessoas que estão mais engajadas em práticas religiosas, geralmente elas têm melhores hábitos. Pessoal, geralmente, né? A gente sabe que existem exceções de todos os lados, né? Mas geralmente cultivam melhores hábitos, né? E isso tem um impacto, né? Por exemplo, em doenças cardiovasculares, né? Que é a principal causa de mortalidade no país, principalmente numa faixa etária aí, digamos que acima dos 50 anos, né? Então, as práticas de fé, elas têm sim, né, um grande impacto, né, na qualidade de vida e nas condições clínicas dos pacientes, né? E eu acho que é muito por conta desse último tópicozinho, é a espiritualidade muito envolvida com a emoção, né, e com a geração da emoção, né? E aí, o que eu conversei com vocês, né, foi justamente da gente tentar entender que hoje em dia, né, desde do finalzinho do nosso último século, há uma tendência de mudança na prática assistencial. A prática assistencial hoje está muito mais centrada no entendimento do indivíduo como um todo, né? E no entendimento do processo de saúde e doença também como um todo, né? Então, o indivíduo, ele não fica doente porque o organismo dele, né, se alterou única e exclusivamente, né, por causas do próprio corpo, por causas biológicas, né? Então, muitas vezes, o tecido dele adoeceu por uma interação de causas, né? E, às vezes, nós podemos citar como exemplo, né, por exemplo, que eu gosto, acho muito didático, os determinantes sociais, né? Então, por exemplo, aquele paciente que mora numa estrutura sanitária pior, ele pode adoecer mais do que um indivíduo que mora numa estrutura sanitária melhor, e não foi por conta do organismo dele, foi por conta dos aspectos sociais que o rodeiam. Então, hoje em dia, a gente entende que o indivíduo não adoece ele só pelo organismo que tem, né? E, além das questões sociais, a gente pode extrapolar também, né, esse processo saúde e doença para o entendimento na dimensão emocional, né? Então, o indivíduo também adoece por alterações emocionais, né? E devemos colocar a espiritualidade aqui, né? Então, essa prática também nossa de entender o indivíduo como um todo não é só uma prática contemporânea, é uma prática importante para que a gente possa entender melhor, né, aquele diagnóstico, né? Então, por que aquele diagnóstico existe naquele indivíduo, né? Então, nesse sentido, pessoal, a gente colocar a espiritualidade no entendimento que aquilo faz parte do indivíduo é muito interessante, né? Porque colocando, né, no plano terapêutico a abordagem da espiritualidade, né, abordar essa dimensão do todo do ser humano, com certeza vai nos trazer uma efetividade maior na nossa conduta, né? E, obviamente, na coordenação do cuidado desse indivíduo, não é? Curioso a definição de espiritualidade que muitos autores trazem, né? Que a espiritualidade é a busca do sentido para a vida e para tudo que nos rodeia, né? E eu acho que é bem isso, né? O entendimento que a gente faz crer a respeito da transcendência, né, do indivíduo
após sua morte, né, é um aspecto, muitas vezes, que nos faz ter muito otimismo na vida, né? E essa é uma condição muito bonita da espiritualidade, né? E esse otimismo com relação à vida, né, entendendo, por exemplo, pelos espíritas, que a gente tem uma continuidade da vida pós-morte, né, muitas das vezes leva os espíritas, os kardecistas, por exemplo, né, a terem um enfrentamento de alguma doença ou mesmo da dor de forma diferente, né? Então, olha o quanto que é importante a gente entender aquele indivíduo como um todo, né? Olha o quanto que é importante a gente perguntar da fé daquele indivíduo, né? Muitas das vezes a gente pode usar da espiritualidade como um fator de enfrentamento muito importante de alguma situação, né? E, sem dúvidas nenhuma, né, isso vai impactar na superação ou não daquele problema, né? Acreditamos que ele possa, sim, superar aquele problema de forma muito mais fácil, né? Então, por isso que a gente acredita muito que a espiritualidade deva fazer parte, né, das ferramentas do tratamento, né? Explorar esse lado do indivíduo faz parte de um tratamento mais exitoso, pelo que a gente vê, né? E até porque, pessoal, o paciente quer ser entendido como um todo, ele não quer ser entendido como uma matéria física ali, né? Então, ele quer ser entendido na sua plenitude com relação ao processo saúde e doença. Então, se esquivar da espiritualidade, né, só dificulta o êxito do profissional em atingir o seu objetivo em comum com o paciente, que é ver aquele problema superado, né? Então, pessoal, o que eu sempre encorajo todos os profissionais a tentar identificar as necessidades espirituais das pessoas, né? Então, passar a fazer uma gestão do tempo interessante dentro de um atendimento, dentro de um acompanhamento, né? Para tentar separar alguns minutos para tratar disso com o paciente, ver qual que é a importância daquilo para o paciente, né? A sua necessidade mesmo. Porque, de fato, se for algo muito importante, vale muito a pena a gente abordar isso, né? Eu acho que não tem como não falar de dor crônica e de espiritualidade sem falar de cuidados paliativos, né, pessoal? Os cuidados paliativos não tem nada a ver com cuidado no paciente terminal. Não. Hoje em dia a gente nem usa mais esse tipo de conceito, né? O cuidado paliativo são práticas de cuidado executadas por todos os profissionais de saúde, não são os profissionais médicos, são todos os profissionais, né, que visam oferecer qualidade de vida para o indivíduo que tem um diagnóstico importante, né, um diagnóstico que pode ameaçar a continuidade da sua vida, né? Independente se há ou não um tratamento modificador, um tratamento curativo da doença, né, qualquer tratamento é modificador daquele estado de doença, né? E a espiritualidade foi muito resgatada pelos paliativistas, pelos médicos que praticam o cuidado paliativo. Geralmente, pacientes que estão em uma situação onde a sua vida está ameaçada, né, por algum diagnóstico, né, eles tentam resgatar a questão da transcendência aqui, né, com muito mais frequência. Esse processo ou esse momento da vida é um momento onde estar conectado com algo, né, divino, né, traz muita paz para o indivíduo, né? E, na sua maioria das vezes, essa paz modula o sistema nervoso central da pessoa, muitas vezes, vou dar o mesmo exemplo, né, oferecendo uma quantidade maior de neurotransmissor, né, uma produção maior de neurotransmissor, né, em alguns locais que podem favorecer algumas manifestações clínicas, como, por exemplo, a dor, né, como a gente acabou de falar
no sistema endógeno analgésico, que modula a dor. Um outro impacto importante, que é uma evidência científica interessante, né, é que as práticas religiosas, as práticas de fé, elas costumam a ter um impacto grande também no eixo do hipotálamo, da hipófise e das adrenais. Situações de diagnósticos ruins, né, com prognósticos ruins, ou pacientes com muita dor, né, tendem a ter uma liberação de cortisol maior. Né? É um processo de estresse, né? Ou um estresse físico gerado pela dor, ou um estresse psíquico gerado pela aquela situação, uma situação iminente de morte. E a religiosidade tem um impacto, né? Como traz um dos artigos que eu li, que eu achei muito interessante, na secreção de cortisol. Né? Então, só da gente comentar do impacto, né, que essas práticas têm nesse eixo hormonal tão importante, né? E outro bom exemplo, né, é na secreção de alguns neurotransmissores que vão, de certa forma, modular o prazer, né? E esse prazer vai ter impacto em muitas outras funções orgânicas, né? Eu já acho espetacular, para que nós acreditamos, né, que trazer essa discussão para dentro do nosso cuidado vai ser de muito ganho para o paciente. Então, mais uma vez, eu relembro as nossas estatísticas do começo da conversa. Né? Então, se a maioria das pessoas tem a religiosidade como um ponto importante na vida, por que não a gente se apropriar dela para poder oferecer condições mais humanizadas de tratamento, né? Já que sabemos que há uma evidência de que tem um impacto positivo, né, na qualidade de vida e no manejo de algumas situações clínicas. Falar de cuidados paliativos não tem como não falar de Cicely Saunders, né, que traz o conceito de dor total. Dor total, pessoal, não é aquela dor só gerada pelos mecanismos neurofisiológicos, né? O estímulo doloroso, ascendendo pela via neoespinotalâmica, enfim, todo aquele arsenal técnico, né, que nós conhecemos. Né? Mas a dor também, ela perpassa por aquelas dimensões que nós comentamos, né? Dimensão emocional, né? A dor, né? Ela também perpassa pela nossa situação familiar. Então, momentos de negatividade familiar, de desentendimentos, né? Isso pode sim impactar, né, no processo de dor. Então, a dor total, que Cicely Saunders bem coloca, é a dor física, é a dor emocional, é a dor social, é aquele conceito de dor no seu amplo aspecto, no seu aspecto mais holístico. Né? Eu acho que esse conceito é muito importante, né? Mais uma vez, para reforçar o quanto que essa abordagem das práticas de fé, de fato, contribui para uma melhora clínica dos pacientes. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria conversar com vocês. Reflitam a respeito desses pontos, entendam as pessoas que não têm tanta ambiência, né, com essa atmosfera, mas entendam que a humanização do cuidado é um novo modelo assistencial, é um modelo preventivista, que está aí, né, presente aí com ênfase, principalmente depois da década de 80, e que eu acho que nós não podemos nos fechar, né, para essa transição tão importante. Tá joia? Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.